Olá, gente boa, gente querida do terceiro ano do Colégio Pontes, que bom ver vocês mais uma vez. Estamos agora aqui começando mais uma videoaula falando sobre o período regencial. Estamos no livro 2, História 2, módulo 4, a partir da página 78. Meus queridos amigos, o que nós chamamos aqui de período regencial é um dos mais agitados e mais turbulentos da história brasileira. Podemos dizer que esses 9 anos entre o primeiro reinado e o segundo reinado foram marcados por muitas revoltas, inclusive por ameaças separatistas. Falava-se, inclusive, de desmontar o Brasil unificado, como nós conhecemos até hoje. Outro aspecto desse período é que ele também é conhecido como república dentro da monarquia, ou monarquia sem monarca. O que aconteceu foi que Pedro I abdicou do trono brasileiro, voltou para Portugal e entregou o trono do Brasil para seu filho Pedro de Alcântara, uma criança de 5 anos e pouco de idade. Óbvio que Pedro de Alcântara não poderia governar o país. Sendo assim, a Constituição previa uma regência para governar o país enquanto o imperador fosse coroado. Naquele período histórico, havia 3 grupos políticos que tinham destaque no cenário da época. Os chamados moderados, latifundiários, escravistas, monarquistas. Esses caras estavam por cima da carne seca. Eles haviam apoiado Pedro I na independência, mas romperam com o imperador por suas tendências autoritárias. Estavam na oposição a Pedro I. Mas agora, quando o imperador foi embora, eles estavam com a chave do cofre na mão. Para eles é aquela história, se melhorar, estraga. Esses moderados, chamados de chimangos, estavam muito felizes, politicamente falando, com o domínio do país que estava em suas mãos. Havia também um outro segmento chamado de jurujubas, eram os chamados exaltados, classe média urbana. Muitos profissionais liberais, comerciantes faziam parte desse grupo. Queriam fazer mudanças mais profundas, quem sabe proclamar a república, quem sabe até discutir a escravidão. Esses exaltados tinham alguma representação política, no entanto, não tinham força sequer para fortalecer, para controlar os seus próprios as eleições. Eles não tinham renda, muitas vezes, para isso. Finalmente, temos o Partido Restaurador, os caramurus, portugueses radicais no Brasil, que queriam que Pedro I voltasse e, quem sabe, sonho de uma noite de verão, reunificasse Brasil e Portugal para que eles pudessem se dar bem em cima do comércio. Essas 3 tendências políticas se faziam representar no início da regência. Cá entre nós, os radicais nunca tiveram muita chance. Radical no Brasil não tem vez. Os restauradores, os caramurus, perderam a razão de ser quando Pedro I morreu em Portugal em 1834. Então, na prática, eram os moderados que controlavam a política brasileira. Então, se apenas os chimangos ou moderados estavam no poder, por que houve tantas revoltas? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta, porque, por enquanto, eu preciso falar para vocês sobre as regências em si. É um assunto que você não vai encontrar no seu vestibular, nem mesmo no Enem. Mas precisamos explicar para vocês quem governou o país naquela época. Por exemplo, quando Pedro I abdicou, a Assembleia Nacional estava em recesso. Não havia quem votasse e elegesse uma regência. Foram nomeados 3 regentes provisórios para governar o país, enquanto a Assembleia Nacional elegeria os regentes permanentes, como previa a Constituição. Carneiro de Campos, Campos Vergueiro e Francisco Lima e Silva, esse último general do Exército, foram eleitos provisoriamente como regentes. 3 meses depois, quando a Assembleia voltou do recesso, foram eleitos os regentes permanentes. No caso, Braulio Muniz, Costa Carvalho e Francisco Lima e Silva continuou como regente. Esses caras passaram pouco mais de 3 anos, quando houve uma mudança na Constituição e a regência deixava de ser trina, com 3, e passava a ser una. A regência una começou com o padre Diogo Feijó, que foi eleito para governar a partir de 1834. Ficou até 1837, quando renunciou e foi sucedido por Araújo Lima, que vai governar até 1840, quando Pedro II foi coroado imperador. Eu volto a dizer, não tem nem perigo de cair numa prova de Enem e nem de UES. Mas eu preciso explicar para vocês o conteúdo, né? Vai dar uma zebra e cai. Vamos ao que interessa, vamos ao que importa, vamos ao que você tem que se ligar. Quais os motivos das revoltas regenciais? Pessoal, tudo começa
com uma luta interna entre os moderados em torno da chamada federalização. O que é o federalismo? É a descentralização administrativa. É dar às províncias maior autonomia, criação de leis, de impostos, escolher seus governantes. O Império, a Constituição outorgada, não previa isso. Nós sabemos que Pedro II criou uma Constituição centralizadora. Então, dentre os chamados moderados, vejam bem, todos eles eram latifundiários, todos eles eram escravistas, todos eles eram monarquistas. Ninguém está falando de mudanças radicais aqui. Mas entre eles havia uma divisão. Um grupo queria a descentralização, são os chamados progressistas. E outro grupo queria manter o poder centralizado, são os centralizadores ou regressistas. É pouca coisa, é pouca diferença, mas é essa diferença que vai levar às sucessivas revoltas que caracterizarão o que nós estamos aqui chamando de período regencial. Todas as revoltas vão nascer dessas disputas entre progressistas, descentralizadores e regressistas ou centralizadores. Bem, havia um clima de tensão no ar, havia uma disputa no ar. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: a Assembleia Nacional vai fazer algumas concessões para que os regressistas não chutassem o pau da barraca. Meus amores, o que aconteceu foi algo muito simples. Era preciso dar um pouco de poder para as províncias para que não houvesse revoltas. E foram feitas algumas concessões, como, por exemplo, a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional era um instrumento de opressão baseada na força militar. Favor não confundir com o Exército. A Guarda Nacional seria uma milícia comandada pelos latifundiários locais que teriam homens armados a seu serviço. É interessante dizer que os comandantes da Guarda Nacional nas mais diversas localidades do país recebiam a patente de coronel. É por isso que desse termo nasce a expressão coronelismo. Entenderam, meus amores? Coronelismo. Alguma dúvida? Nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar muito sobre isso na próxima, quando falarmos de República Velha. Mas eu quero que você lembre disso. Coronéis, líderes políticos locais, com homens armados a seu serviço, tendo força e poder de controlar suas regiões. Outra concessão feita para os progressistas foi a criação do Código de Processo Criminal, em 1832. Nesse código foi criada a figura do chamado juiz de paz. Esse juiz de paz teria como sua atribuição básica determinar, garantir e impor a presença de um juiz, mesmo que fosse leigo, nas regiões mais distantes do território. Adivinha quem é que vai ocupar esse cargo? Latifundiários, agora com poder de justiça. Tem poder de polícia, através da Guarda Nacional, e tem poder de justiça. São formas de dar poder a lideranças locais para acalmá-las, para manter a centralização, mas ainda assim dar um pouquinho de liberdade para as províncias. Esse clima de disputa política entre progressistas e regressistas vai levar a uma reforma constitucional que nós vamos chamar de Ato Adicional de 1834. Esta reforma foi feita para dar um pouquinho mais de liberdade às províncias, um pouquinho mais de descentralização. Pelo Ato Adicional de 1834, foi determinada que a regência agora seria una e eletiva. O regente seria eleito por voto direto. Lembra alguém? Lembra o presidente da República? Agora, lembre-se, o voto ainda era censitário. Para você ter uma ideia, o primeiro regente eleito, o Diogo Feijó, que era padre liberal, foi eleito com 2.800 votos. Numa eleição onde seu concorrente, o regressista a Holanda Cavalcante, teve 2.200 votos. Percebeu? 5.000 pessoas tinham direito de voto. Isso que é elitização da participação política.
O ato adicional também criou as assembleias provinciais. Estas assembleias poderiam criar leis locais, poderiam deliberar sobre impostos nas províncias, mas não poderiam ter poder de veto. O poder de veto continuava na mão do presidente da província, que era nomeado pelo regente. Ou seja, havia uma certa flexibilização, mas ainda não era do jeito que os progressistas queriam. A criação do município neutro do Rio de Janeiro é outra característica desse momento histórico. Portanto, meus amores, progressistas e regressistas, o primeiro regente uno, o padre Diogo Antônio Feijó, foi eleito representando os progressistas. No entanto, Feijó não tinha o quê? Não tinha maioria na Assembleia Nacional. Ora, meus amores, e sem ter maioria na Assembleia, o chefe do Executivo não manda nada. Diogo Feijó não fez as mudanças que os progressistas queriam. Não porque não quisesse, mas porque não podia. E foi daí que surgiram as revoltas regenciais. Todas elas ocorreram durante a regência de Feijó. Vamos ver, aliás, ao menos começaram. Vamos ver sobre a revolta da cabanagem que ocorreu no Pará entre 1835 e 1840. Cabanos são pessoas pobres que moravam em cabanas de madeira sobre os rios e igarapés de Belém do Pará, ali na região amazônica. Essa camada pobre foi mobilizada pelos progressistas para derrubar o governo regressista. No entanto, a mudança política não trouxe impactos econômicos. Apesar de um progressista no poder, os pobres ainda eram muito pobres. A revolta da cabanagem se dá quando essa camada pobre, eu poderia até usar a palavra favelada de hoje em dia, toma o poder e derruba o governador progressista paraense. A cabanagem é o único movimento popular a efetivamente haver tomado o poder e governado uma região do Brasil. É a única vez na história brasileira em que isso aconteceu. Um movimento popular que efetivamente governa o país. Claro que foi reprimido com violência brutal e exemplar. Calcula-se que cerca de 1 em cada 3 habitantes do Pará morreu na repressão a essa revolta. Mas eu repito, é a primeira vez na história do Brasil em que pobres, realmente pobres, tomaram poder e governaram a região do Brasil. A segunda revolta regencial, pessoal, é a Balaiada, ocorreu no Maranhão. Ela vai parecer um pouquinho com a cabanagem. Os pobres também vão ser manipulados pelos liberais, pelos progressistas, chamados de bem-te-vis no Maranhão. No entanto, a diferença, as lideranças populares não vão governar o Maranhão como fizeram no Pará. E havia lideranças populares. Por exemplo, o nome balaiada vem de balaio. Balaio era um cesto feito de palha por artesãos locais. O balaio chamava-se Manuel Francisco dos Anjos. Ele era um cara pobre que liderou esse movimento em determinado momento. Assim como o vaqueiro Raimundo Gomes, o vulgo Cara Preta, até havia quilombolas, negros fugidos participando. Mas eu repito, eles não tomaram poder, eles foram manipulados pela elite progressista. A repressão veio através do coronel do Exército Luiz Alves de Lima e Silva. Filho do regente Lima e Silva, o coronel Luiz Alves chegou para botar moral no Maranhão, reprimiu o movimento, derrotou os revoltosos na sede da rebelião na cidade de Caxias e, por isso, ganhou o título de Barão de Caxias. O coronel Luiz Alves de Lima e Silva, depois general do Exército Brasileiro, será mais conhecido como o Duque de Caxias. Duque de Caxias é o principal nome da repressão nesses tempos regenciais. Outra revolta regencial, bebês, foi a revolta dos malês da Bahia. Os malês eram escravos muçulmanos, valha-me Deus, escravos muçulmanos, africanos, negros, que tomaram o poder em Salvador, tocaram terror na elite branca. A elite cortando prego, o
medo que esses negros fizessem em Salvador o que aconteceu no Haiti, aquela revolta que tomou o poder, que eliminou, que dizimou, que finalizou, que desencarnou a maioria, a minoria branca do Haiti. Os malês eram escravos, africanos, islamizados, que não queriam apenas o fim da escravidão, queriam implantar um Estado muçulmano na Bahia. Claro que houve repressão, claro que foram derrotados. A Sabinada não é a revolta do padre Washington, Sabinada, inocente. A Sabinada foi um movimento feito pela classe média de Salvador, soteropolitana, liderada pelo professor Dr. Francisco Sabino da Rocha. A classe média queria proclamar uma república baiense que deveria funcionar pelo menos até a maioridade de Pedro II. Foram derrotados em grande parte porque o pessoal das elites baianas não tinha o menor interesse em apoiar o movimento depois do que havia acontecido com os escravos. Aí os escravos voltam, a gente não quer, deixa eu voltar para ver como é que fica. Revolta chamada agora de Guerra dos Farrapos, a mais longa revolta regencial. A revolta farroupilha ocorreu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845. Ela é uma revolta de elite dos latifundiários gaúchos, estancieiros que produziam charque. Eles se revoltaram porque o charque gaúcho, em tese, pagaria mais impostos que o charque importado de Argentina e Uruguai. Esse charque gaúcho era a principal fonte de renda dos estancieiros, que se rebelaram contra a regência e proclamaram a independência do Rio Grande do Sul. Depois, Santa Catarina aderiu ao movimento. Foram quase 10 anos em que o Rio Grande do Sul esteve separado do restante do país, e 7 anos que Santa Catarina também participou do movimento. A República de Piratininga, Rio Grande do Sul, e a República Juliana de Santa Catarina são dois exemplos clássicos de manifestações separatistas duradouras, que só foram derrotadas pela atuação do Duque de Caxias. Luiz Alves de Silva foi pacificar o Rio Grande do Sul, derrotou os rebeldes, mas celebrou com eles um acordo bastante interessante que dava aos rebeldes o direito, atenção a vocês, o direito de conseguirem as suas exigências econômicas com o preço do charque, manter as patentes do exército rebelde e do exército brasileiro e assegurar a abolição dos escravos que tivessem lutado contra o exército imperial. Portanto, meus amigos, estamos chegando aqui ao fim das revoltas regenciais. Eu quero deixar para vocês a seguinte formulação: um movimento marcado por muitas lutas, uma época de turbulência. Como é que isso vai acabar? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, quando já estivermos falando sobre o Segundo Reinado. Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês. Desejo a todos felicidades e nos vemos na próxima videoaula e no próximo Plantão Tira Dúvidas. Um abraço a todos e até lá, pessoal. Tchau, beijo, valeu, tchau, adeus, valeu.